Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, está no ar o programa Mais Notícia da TV Câmara da Câmara de Vereadores. Nós estamos com a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos no dia 15 de novembro de 2020. Estamos dando sequência nesta segunda-feira, recebendo o vereador eleito Ney Casanossa. Antes de conversarmos com o vereador eleito, nós sempre trazemos algumas informações a respeito do pleito realizado no dia 15 de novembro aqui no Mais Notícia da TV Câmara. TV Câmara, que tem a direção de Jailton Camilo, o TIM, a equipe de reportagem formada por Edson Marcondes e Reginaldo Raine, a equipe técnica formada por Alessandro Carrer, John William de Moraes, Elcio Lima e Odacir Reck, na central de transmissão Jailton Camilo. Eu sou Edson Marcondes, muito prazer, seja bem-vindo à nossa transmissão. Levantamento de dados do jornalista Everton Gregório aponta que a legislatura 2021-2024 da Câmara de Vereadores de Lages tem a representação de 7 partidos entre as 16 cadeiras disponíveis. Como nós temos informado, no total, 233 candidatos disputaram as vagas. Dos 16 vereadores da atual legislatura, que encerra agora em dezembro, 6 optaram por não concorrer à reeleição ou concorreram a outros cargos. Dos 10 que disputaram a reeleição, 4 foram reeleitos. Dr. Heron Anderson de Souza, 61 anos, é o mais velho entre os eleitos no dia 15 de novembro, e Gabriel Córdova, 22 anos, é o mais novo. Os vereadores eleitos para a nova legislatura, conforme a ordem de votação. Jair Júnior, Podemos, Dr. Heron, PSD, Bruno Hartmann, PSL, Suzana Duarte, do Cidadania, Leandro do Amendoim, do PL, Jean-Pierre Ezequiel, PSD, professora Elaine Moraes, do Cidadania, Gabriel Córdova, do PSL, Ney Casanossa, PSL, é o convidado de hoje, Agnello Miranda, do PSD, Gerson Omar dos Santos, PSD, José Osni, o tio Zé, do Podemos, Alduri Freitas, Freitinhas, do MDB, Álvaro Mondadori, o Joinha, do PP, David Moro, do MDB e Jean Felipe, do PP. Nós já entrevistamos Agnello Miranda, David Moro, Gabriel Córdova, Álvaro Joinha Mondadori, Bruno Hartmann, Suzana Duarte, Leandro do Amendoim, Jean Felipe, Jair Júnior e Gerson Omar dos Santos. Hoje, portanto, estamos com o nosso 11º convidado, do total de 16 vereadores. Estamos, mais uma vez anunciando, recebendo Ney Casanossa. Seja bem-vindo à TV Câmara da Câmara de Vereadores, seja bem-vindo à Câmara. Parabéns pela sua eleição. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, né? E creio que a gente está iniciando esse novo, uma nova história na minha vida e na vida de Lages. Quero falar para vocês que a gente, como candidato eleito, escolhido pelo povo lagiano, a gente vai fazer um trabalho diferenciado do que tem sido feito até hoje na história de Lages. Ney Casanossa, que foi eleito com 1.292 votos. Ney Casanossa. Casanossa, eu presumo que não seja sobrenome, ou é? Não, o Casanossa é que a gente tinha um mercado, supermercado Casanossa. E como um conhecimento através desse Ney do Casanossa, a gente usou esse nome para as pessoas identificar quem é o Ney, né? Então usamos o Casanossa, que é o nome do mercado, Ney Casanossa. E quem é o Ney? Qual o seu sobrenome? Qual a sua origem? De onde o senhor vem ou é lagiano? Sou Ney Casanossa, meu nome é Jubes Ney Martins da Cruz. Eu sou de Rondônia, nascido no Mato Grosso e criado em Rondônia, como já fiz em algumas outras entrevistas. E vim para Lages há 16 anos atrás. Eu estive conhecendo Lages em 98. E desse período para cá a gente voltou em 98 para Rondônia. Em 2004 a gente retornou para Lages, com um intuito de crescimento pessoal, familiar. E a gente começamos como açougueiro, né? Trabalhei em várias lojas da cidade, supermercados, e sempre tendo 2 empregos, sempre um segundo emprego, né? Para a gente crescer na cidade de Lages, chegar onde a gente chegou. E nesse decorrer de 16 anos, quase 17 anos já, a gente criou uma história, tanto no comércio, que eu tenho 6 anos que eu tenho comércio hoje, né?
no comércio, no futebol, eu sou muito envolvido no futebol, né? A gente tem um vínculo também com a religião. Eu sou evangélico há 14 anos e isso aí mudou a minha vida. De repente, o ano passado, ali no meado de outubro, as pessoas começaram a procurar o Ney para ser candidato a vereador da região da Grande Guarujá. E eu fiquei surpreso, conversando com a minha esposa, conversando com as minhas filhas, e aí decidimos em conjunto com a família. Eu sou um homem de família, todas as minhas decisões são formadas e decididas junto com a família, e decidi colocar o meu nome à disposição. E foi uma surpresa para muita gente do poder público, muitos dos partidos. Foi uma surpresa a gente chegar e fazer uma votação tão expressiva, né? Muitos não acreditavam. A gente no começo, o Ney Casanossa achou assim, eu vou entrar, vamos fazer uma história, vamos fazer números. Mas quando estava com 15 dias da campanha rodando já, a campanha fluindo, a gente viu que inflou a campanha de uma tal forma que falou, a possibilidade é muito grande. Aí a gente caprichou. Aí eu sempre, na minha trajetória, uma filha num dia, uma filha no outro junto comigo, a minha esposa um dia junto nas caminhadas, conversando com as pessoas, e foi uma surpresa, assim, até para a gente tinha aquela esperança de ser candidato, de ser um vereador eleito, mas não chegar em nono lugar para mim foi uma surpresa. Eu achei que chegava ali entre o 13º, 12º, então para mim foi uma surpresa. O senhor falou região do Guarujá. O senhor mora no Guarujá ou em algum bairro ali das redondezas? É Vila Esperança o bairro que eu moro, mas fica bem na divisa entre Guarujá, Vila Esperança, Cristal e Tributo. É uma junção dos bairros ali. Hoje eu digo assim, o Ney é o candidato da região norte da cidade, mas que representa e conhece toda a cidade de Lages. Eu conheço cada bairro de Lages, conheço cada comércio de Lages, como sou representante comercial também. Então eu conheço as dificuldades hoje de toda a cidade, né? Eu colocar o Ney da Grande Guarujá, sim, é da Grande Guarujá, eu moro lá hoje, o Guarujá me deu a oportunidade hoje de ter um comércio, né? Mas eu morei 10 anos no bairro entre Santa Catarina e São Luís, 10 anos. Então o Ney é assim, o Ney é da Grande Guarujá, eu digo, são composto com 8 bairros. Vila Esperança, Cristal, Tributo, Guarujá, Jardim Celina, Pisânia, Guadalajara e Jardim das Camélias. Aproveitando nessa busca de informações, compondo o seu currículo para quem está nos assistindo, o senhor está com qual idade, qual é a sua formação? Eu tenho 42 anos, não terminei os estudos ainda, fiz um compromisso comigo mesmo. Eu vou terminar agora no início já do ano e vou fazer uma faculdade de gestão pública. Vou me dedicar à vida pública. A minha vida da agora para frente vai ser... O senhor precisa concluir o ensino médio, é isso? Exatamente, preciso concluir. E a gente tem o comércio, a gente tem uma experiência de administração, de lidar com pessoas, inclusive, muitas pessoas, né? Tanto funcionários hoje quanto clientes também, né? Você administra o funcionário, também administra os seus clientes. E dessa forma a gente criou esse vínculo de amizade e de confiança do povo lagiano. O povo de Lages, você sabe que a nossa política ela caiu muito. A abstenção foi 36, 37 mil votos, né? De abstenção, então um pouco mais de 34 mil. 34 mil, olha só, perdeu a credibilidade, se nós olhássemos. Então, você vindo lá do norte, um rapaz que veio de lá só com a família, não tinha nada, tudo que construí foi da cidade de Lages. Tudo que eu tenho, a minha vida, a minha família foi construída aqui. Então, o povo me deu um voto de confiança e eu quero retribuir. Cada dia desses 4 anos do meu mandato, eu quero retribuir cada voto que a Lages depositou em mim. Eu ia lhe perguntar justamente se o senhor veio casado para Lages, o senhor é casado e tem 2 filhas. 4. 4 filhas? 4 filhas. Eu sou casado, vim casado de Rondônia. A minha esposa é lagiana, mas meu sogro tinha terras lá em Rondônia. A gente se conheceu, casamos e viemos para cá com 3 filhas na época. Uma nasceu aqui em 98, a gente levou para lá, retornamos, e aí 2 nasceu aqui. Então, minhas filhas são todas lagianas, só tem uma que nasceu em Rondônia, nesse meado aí. O senhor disse que é evangélico. A igreja evangélica ou as igrejas evangélicas são várias. Qual é a sua igreja? A minha igreja é Ponte para o Céu. É uma igreja pequena, uma igreja humilde, mas muito abençoada por Deus mesmo. Eu, como candidato a vereador, eu não tive coragem
de subir e entrar em nenhuma outra igreja católica ou evangélica para pedir voto. Eu achei uma falta de respeito eu fazer isso. O Ney é da Igreja Ponte para o Céu, ele vai lá na quadrangular, na Assembleia, na Católica pedir voto. Eu achei antiético um candidato fazer isso, igual acontece às vezes, né? Hoje não, hoje eu posso entrar em qualquer igreja evangélica e falar, vocês hoje têm um cristão representando vocês na Câmara de Vereadores de Lages. Hoje eu posso fazer. Hoje eu sou digno, né? Honrei o meu pastor, honrei a minha igreja, honrei a minha família. E hoje eu posso entrar em qualquer igreja e falar, vocês têm um representante cristão na Câmara de Vereadores de Lages. Como que foi a sua campanha, vereador? O senhor foi de porta em porta em busca do voto? O senhor optou por redes sociais? Foi para os semáforos? Qual foi a sua forma de trabalho? A minha campanha foi feita, a maioria do trabalho porta em porta, mas usei também as redes sociais, usei bastante as redes sociais. Semáforo, deixei a desejar nessa parte. Eu fui um dia no semáforo e fez toda a diferença. Eu creio que a minha ida no semáforo eu ganhei a eleição. Então a gente aprende, a gente muito não sabia como fazer uma campanha, não tinha assim um cara, uma pessoa que organizava a campanha que já tinha uma experiência. Então eu falo assim, minha campanha foi de Deus. A Deus coloquei sempre na mão de Deus, sempre dizia nas minhas orações, Senhor, faça a sua vontade, não a minha vontade. Então a minha campanha foi feita na mão do homem lá em cima. O senhor falou que foi lá pelo mês de outubro do ano passado, Isso. logicamente, né? Que começaram a lhe procurar para o senhor sair candidato. Antes de lhe procurarem, o senhor já pensava, eu vou um dia ser político, eu vou um dia me candidatar a um cargo eletivo? Ou foi no momento em que lhe procuraram que o senhor decidiu entrar para a política? Quando me procuraram, me plantaram uma semente no coração. Eu nunca tinha pensado em ser político, eu nunca trabalhei nem como cabo eleitoral. Às vezes até questão de votação, você deixava para a última hora para ir votar. Quando plantaram a semente, foram várias pessoas do esporte, inclusive, a dona Salete Lemos, uma senhora muito amiga da gente, o Ney, sai candidato, você é um cara que ajuda todo mundo, você desde quando veio para o bairro praticamente tem um evento social, tem um evento na igreja, um evento na escola, você está sempre apoiando todo mundo, tem um evento na Grande Guarujá, na associação, você está apoiando. E fui onde eu conversei com a minha família, conversei com a minha esposa, com as minhas filhas, e elas me apoiaram no projeto, que também se elas falam, não, Ney, você não vai, eu também não iria, porque não teria ninguém para tocar o meu comércio também, né? Então eu decidi nessa época, assim. Antes de entrarmos no ar, o Reginaldo Raine, o nosso colega, repórter Reginaldo Raine, brincava, pergunte para o Ney sobre o bairro Dom Daniel, o bairro Cristal, o esporte lá, o que ele queria que eu lhe perguntasse, ou qual é a situação. Eu tenho uma história, né? Hoje, a gente mantém o time do Cristal sozinho. Né? Não temos ajuda do poder público, não temos ajudas de comércio, então era o Ney do Casa Nossa que mantinha o time do Cristal sozinho. Mas o time do Dom Daniel, do seu Nelson, uma pessoa que me apoiou muito na campanha. Né? O time do Sevilha me apoiou muito na campanha. Eu tive vários atletas que me apoiaram na campanha. Como eu sou um esportista, eu estou sempre na beira dos campos, eu vejo a necessidade, eu sei o que precisa no esporte. A gente tem como mudar alguma coisa, fazer o nosso esporte em Lages fluir, crescer. E por isso que ele perguntou. Eu sempre brigando com o Reginaldo, né? Porque o campeonato amador é muito caro. E esses times são times que eu ajudo. O time do Guarujá, do Zezão, né? O Guarujá é um time muito famoso. Então a gente está sempre envolvido no esporte. E eu falo assim, a minha campanha, o esporte ajudou muito na minha campanha. O esporte me trouxe votos, me trouxe pessoas que me apoiou, pessoas que às vezes eu nem conhecia, mas o Ney é o Ney do Casa Nossa, lá do time do Cristal, o Ney que ajuda o Dom Daniel, que ajuda o time do Guarujá, que ajuda o Sevilha, então isso me ajudou muito na campanha. E eu quero retribuir. Eu quero retribuir cada voto que eu tive no esporte também. Tenho projetos prontos já para o esporte, projetos aí não são projetos absurdos, projetos caros, são projetos que a gente precisa só de espaço, porque o esporte ele faz. O esporte ele tira crianças da rua, ele tira pessoas de bar. Quando tem um jogo de futebol no campo amador, a gente coloca 2.000, 2.000, 1.700, 1.500 pessoas em volta do campo amador num jogo de futebol. Então você está tirando pessoas podia estar em outro lugar fazendo outras coisas, né? Crianças, idosos, idosa, mulher. Então é muito gratificante o que o esporte traz para a gente.
Além de atuar como liderança comunitária na área esportiva e também na área religiosa, o senhor também atuou em associações de moradores, em algum outro segmento? Não, nunca fui presidente nem de bairro, como diz, não fui candidato, né? A gente só ajuda porque eu vejo a necessidade no olho da pessoa. Quando a pessoa te procura, um presidente de bairro, um pastor de uma igreja, né, um presidente de associação, de um clube, você vê no olho a necessidade da ajuda que ele precisa. Então, eu nunca fui candidato, foi uma surpresa até para mim, quando me encorajei a sair candidato a vereador na cidade de Lages. Então, cara, eu vou falar para você assim, Deus só me abençoa. Neste caso, vereador, os motivos que levaram o senhor a se candidatar foram as questões esportivas, foram o seu olhar pela cidade? O que o motivou quando lhe procuraram? E o senhor disse, o senhor pensou, realmente eu posso fazer algo mais. Mais vinculado ao esporte ou pelo todo? Pelo todo, porque a gente vê a necessidade hoje da fiscalização da saúde. Não digo, nós temos estruturas imensas. Se você olhar do oeste catarinense e a Amures inteira, Lages é a cidade que tem mais estrutura para a saúde. Isso aí me motivou muito me lançar nessa empreitada de candidato a vereador. A questão do esporte também me motivou muito. A infraestrutura na nossa região, da região norte, cara, é um absurdo o que vem acontecendo lá. Nós não temos saneamento básico, pleno século XXI. Nós não temos lá. Nossas ruas é precária, não tem como andar. Então isso tudo me motivou. Eu vou fazer algo a mais para a nossa região norte e para Lages. Esse é meu sonho, de fazer algo a mais. Trazer projetos que não são projetos absurdos, né? Projetos que eu digo, tem uns projetos que você não consegue nem entender. São projetos simples, pode ser feito, deve ser feitos os projetos na questão de fiscalização da saúde, a fiscalização hoje da defesa civil. Nós temos uma deficiência muito grande na defesa civil. Eu sei porque nós passamos agora há pouco tempo umas tempestades ali, ventos, e fiquemos jogados lá, a população inteira inclusive, né? Então isso me fortaleceu. Não, eu vou ser candidato a vereador, eu vou ganhar essa eleição, que eu quero somar na cidade de Lages. Eu digo uma coisa sempre que eu digo, a cidade de Lages mudou minha história. A cidade de Lages mudou minha história, me deu uma oportunidade única. E eu quero tentar, quero fazer, reunir forças com os outros vereadores, com o prefeito, com deputados, com o governador. Eu quero mudar a história de Lages. Eu não entrei lá só para fazer peso na Câmara de Vereadores de Lages e nem pelo salário, porque o salário pode ser bom, sim, mas eu, graças a Deus, não preciso. A cidade de Lages me honrou a não precisar de um salário de vereador. Então eu quero entrar para mudar a história de Lages. O senhor fala bastante em projetos simples e citou a questão do esporte, por exemplo. Um exemplo de um projeto simples que o senhor tem em mente? Um simples para o esporte. Eu vou te falar o do esporte, eu tenho mais dois para te falar também. O do esporte é uma associação do esporte amador lagiano. O que acontece com a associação? A prefeitura não coloca a mão. O governo não coloca a mão. O máximo que eles podem é ajudar a trazer esse projeto. Eu falo assim porque nós temos hoje Jonas Minosso, o Ivo, nós temos o estádio do Inter, que são estados municipais, são estados públicos. Mas a população hoje carente de Lages, os times amadores não conseguem marcar um jogo nesses lugares. É quase impossível. Eu falo isso com certeza e com segurança porque eu toco os times de futsal e campo e sei que é quase impossível. Você convidar uma equipe para vir de Balneário Camboriú jogar aqui, a gente não consegue um estádio, a gente não consegue o Ivo, a gente não consegue o Jones. E a associação de times amadores, o que ela funciona? Nós precisamos só do terreno para construir a associação. É um campo simples, um campo oficial, é um campo de suíço sintético, um campo de areia e com as cabanas. O seu time quer fazer parte dessa associação. O único gasto que vocês vão ter para fazer parte da associação é só fazer as cabanas, seguindo a regra, seguindo o estatuto da associação. Então, é um projeto barato, que não sai muito custo, não vai sair custo praticamente nenhum da prefeitura, é só a gente precisa de um local. O povo não sabe a força, principalmente o poder público, não sabe a força que o esporte lagiano tem na mão. Eles não sabem a força. Hoje, eu vou te dar um exemplo, se nós tiver um caso de um atleta que quebrou uma perna, se nós fazer um evento, nós colocamos 500 pessoas no evento, num jantar beneficente. É assim, ó. É só fazer.
E nós temos como fazer, nós temos muitas áreas aí em Lages que está criando boi para os outros, criando gado para fazendeiros, que são áreas públicas, e tem como a gente fazer. Então é um projeto simples, barato e viável. É um projeto que revela atletas, é um projeto que ele já tem em outras regiões, na região norte, na cidade em Rondônia, né? Tem esse projeto que funciona lá já. É um projeto copiado, mas melhorado. Então a gente tem como fazer e é um projeto simples de fazer. Não é só criar a associação, é ter a estrutura. Exatamente. É ter estrutura com treinamento. Você pode treinar uma equipe de base, você pode pegar os senhores aposentados, marcar o seu horário para fazer um treinamento sem custos. Hoje você vai alugar um campo do SESI, é R$180. É muito caro. Você vai alocar a CBV, também é um preço absurdo. E o esporte geralmente é pessoas mais carentes. Aí um junta R$5, outro junta 10 para ajudar a pagar. E na associação não vai ter esse custo. A associação ela se mantém com eventos, com torneios, com jantas, com bingo, ela se mantém sozinha. Quero aproveitar e já falar dos outros dois projetos. O senhor disse no início, tem mais dois que eu quero te falar. Quais são? Eu tenho um projeto que, inclusive, é um projeto com um amigo meu que ele morou no lixão. Ele conhece a vida de um reciclador. Aqui em Lages? Aqui em Lages. E ele hoje é empresário. Hoje ele é empresário. Ele morou no lixão, ele catou na rua, ele catou de gaiota, a cavalo. E hoje ele tem um caminhão, hoje ele compra produto, ele tem uma casa maravilhosa, família maravilhosa. Ele é um cara maravilhoso e ele que me deu essa ideia do projeto. Eu até falei para ele, mas é uma associação. Ele falou, não, Ney, associação não funciona. É um centro de reciclagem. Falei, cara, eu vou estudar. Aí comecei a pesquisar, inclusive eu estou indo a Curitiba amanhã para ver um que tem mais ou menos que funciona mais ou menos igual esse que a gente quer fazer em Lages. Eu estou indo para lá, a gente vai fazer uma gravação lá e vamos olhar a estrutura. O que é o centro de reciclagem? Centro de reciclagem são boxes separados, com banheiro e pia com cobertura. Você chega hoje, vamos colocar onde eu conheço, no bairro Cristal. O pessoal que recicla, as famílias que reciclam, está chovendo hoje. Se você vai lá hoje, tem criança, tem idosos, idosas, separando o material que eles cataram durante o dia debaixo de chuva. E nesse centro de reciclagem, eles são boxes separados. Cada família que recicla, ele vai ter o seu box. Vamos ter um estatuto a cumprir também, porque tem que ter regras, tudo na vida tem que ter regras. E as pessoas vão ter o seu box separado, cada família vai ter que reciclar nesse box. Contrapartida, ele não vai poder mais reciclar na casa dele. Porque automaticamente você vai estar com a comunidade, nosso bairro mais organizado, as ruas mais limpas. A Grande Guarujá em si vai ter um grande benefício em cima disso aí, né? Porque vai estar limpo o bairro. Como vai ser distribuído? Cada família, ele vai vender o seu produto, ele vai dar o preço. Não, eu tenho aqui tantos de produto plástico, tanto de cobre, tanto de metal, e o meu preço é esse, quer comprar? A associação não funciona de reciclagem. Um trabalha mais, o outro menos e ganha igual. E no centro de reciclagem, não, cada família fecha o seu horário, ele vai trabalhar o horário que ele achar viável. Cata de dia, recicla à noite, cata à noite, recicla de dia, separa seus produtos. É um projeto barato, simples e em contrapartida é um projeto piloto. Ele pode ser implantado em qualquer parte da cidade que precisa. Este é o segundo. Esse é o segundo. E o terceiro? Agora o terceiro é um sonho quase impossível, mas a gente vai correr atrás. Nós temos um campo lá no bairro Cristal também, que é um campo que está aberto lá. Se você vai lá, é vidro, é material, tudo quanto é coisas, as pessoas jogam lá. E as crianças jogam bola lá, muitas crianças. Esse é um centro uma associação compartilhada com os 8 bairros da região. Essa associação, como que ela funciona? Ela tem um centro comunitário, que é compartilhado, para você fazer nesse centro aula de dança, corte e costura, curso de cabeleireiro, curso de manicure, uma academia academia de maioridade dentro desse salão, mas compartilhado com os 8 bairros. Porque nós sabemos que vamos fazer uma associação de moradores no Cristal, no Vila Esperança, no Tributo e no Guarujá. É quase impossível. Mas quando você faz uma coisa maior, que ele vai abranger ali 10 mil pessoas, 10 mil moradores, na verdade não são moradores, são 10 mil eleitores nessa região. Então você vai ter um benefício muito grande. É o centro social compartilhado com área de lazer também. Uma academia de maioridade, parquinho para as crianças, quadra esportiva de sintético para a população com baixo custo. Hoje uma quadra de sintético é R$110 a hora.
E nós conseguindo trazer esse projeto para a região norte da cidade, vai ser beneficiado mais de 10 mil pessoas e a comunidade carente em si, que vai ter um mínimo, vamos pagar, vai ser cobrado uma taxinha, vai ser decidido com a diretoria, que vai ter que ter uma diretoria para administrar esse projeto. Também é um projeto que, assim, não pode ser administrado pelo poder público, porque quando o poder público vai administrar um projeto desse, a população em si ela já perde o acesso automaticamente. Por que o senhor considera esse mais difícil de concretizar do que os dois anteriores? É que um projeto, o custo é mais alto. Ele é um projeto que hoje ele vai custar em torno de 700 a 800 mil, o total. A gente já tivemos conversando com alguns deputados e essa média de valor, foi colocado a média de valor em 800 mil reais, entre 650 a 800 mil reais. Então ele é um projeto mais caro. Os outros da Centro da Reciclagem é barato, o Centro de Esporte não tem custo praticamente para a Prefeitura, então são projetos mais fáceis de fazer. Mas hoje, o projeto do meu coração é o Centro Social. Se nós trazermos hoje o Centro Social para a região da Grande Guarujá, nosso bairro ele vai dar um salto aí de 10 anos para frente. Ele vai dar um salto, o bairro nosso vai explodir. E nossa região, a Guarujá aqui perto na principal, na 31 de março, é um bairro muito bom. Mas se você olhar os arredores ali, falta muita estrutura. As pessoas não têm estrutura. Estamos conversando com o vereador eleito no dia 15 de novembro de 2020, Ney Casanossa. Agora a gente vai falar com o vereador a respeito do número de eleitos por partido. Situação, oposição, o PSD elegeu 4, o PSL elegeu 3, o MDB elegeu 2, Cidadania 2, PP 2, Podemos 2, PL 1. Como nós temos falado ao longo das entrevistas com os nossos convidados, em tese são 8 vereadores que formam a base da situação e 8 que formam a base da oposição. Em tese, porque no decorrer das semanas tudo pode mudar sem dúvida nenhuma. PSL faz parte da oposição. Como que o senhor analisa esses números 8-8? É mais difícil para o governo, mais fácil para a oposição, neste caso? Qual é como que o senhor avalia 8-8? Eu considero que a gente, para decidir hoje, vamos colocar a presidência da Câmara de Vereadores. É uma questão. Não significa que vamos decidir a presidência hoje vai ser oposição. A votação da presidência da Câmara Legislativa é uma linha e depois as votações aí depende da consideração. Eu considerando que o projeto de um amigo eleito do PSD é bom, eu tenho que votar. Se eu considero que um do PSL é bom, eu tenho que votar. Mas da mesma forma, se eu considero que não é projetos viáveis, eu não vou votar. Então eu creio que assim, falar a oposição, eu acho uma palavra muito forte para o eleitor. Porque o eleitor não ganha com oposição. Não ganha com direita ou não ganha com esquerda. O eleitor ele ganha com um vereador trabalhando para o povo, trabalhando para as pessoas que votou nele. Eu creio que sendo 8, como se diz, não são 8 porque são 4 PSD que seria direita e 3 PSL, vamos colocar que seria esquerda, né? Isso aí não fecha essa conta de 8. Vai depender muito de alianças, de sentar, conversar, ver as melhores opções. Eu, no meu ponto de vista, eu vou escolher o presidente da Câmara, que eu vou votar pela pessoa que ele é, pela sua competência. Eu não vou votar porque é do PSL, porque é do PSD, porque é do Podemos, não. Eu vou votar no presidente da Câmara por competência. Aí eu acho que você é mais competente, eu voto em você. Eu acho que você vai dirigir da melhor forma a casa, eu vou votar em você. Pensando assim, eu pensando no povo. Se eu pensar hoje, eu estou iniciando uma carreira pública agora. Se eu pensar hoje como oposição, direita ou esquerda, eu creio que eu perco um crescimento muito grande na política. Eu tenho que pegar a experiência da direita, eu tenho que pegar a experiência da esquerda e votar no que é certo. Votar o que é certo, o que é o bem do povo lagiano. Isso é o meu pensamento como vereador. De qualquer forma, para o eleitor ou o telespectador compreender, sempre existe, né? Falar em oposição e situação acaba sendo uma maneira mais fácil para o entendimento. Já que o senhor falou em questão de mesa diretora e que o senhor vai votar naquele que o senhor considerar mais competente, então significa que
Se PSL ou a oposição lançar alguém que o senhor não considere apto a exercer a presidência da Câmara e o PSD ou um outro partido da situação lançar alguém que o senhor considera mais apto, então o seu voto será para, entre aspas, situação. Situação. Meu voto será para a pessoa mais competente. Hoje tivemos uma reunião com o pessoal da nossa cúpula e passei isso para eles, me citaram até algum nome, eu falei, olha, essa pessoa eu não voto. Né? Vamos escolher, eu creio que nós temos que escolher alguém do nosso grupo competente, não só porque é mais velho, ou porque é mais novo, ou porque já tem mandatos, não, vamos escolher por competência. Então, se nós decidirmos aqui por competência uma pessoa competente no grupo, aí você vota no grupo. Mas vamos colocar que a gente faz aliança, vamos colocar uma pessoa lá sem experiência, com pouca competência, eu não voto nessa pessoa. Eu voto na pessoa que tem competência para tocar uma casa com... Eu não sei quantos funcionários tem a Câmara de Vereadores hoje, você pode me passar? Total? Não tenho a informação em relação ao total, em torno de 120 funcionários, isto entre aqueles que são terceirizados, entre os efetivos e entre aqueles que são comissionados. Então tem que ser uma pessoa muito competente para tocar uma casa desse tamanho e contrapartida uma casa que ela pode decidir a história da nossa cidade. Então tem que ser uma decisão muito sábia para fazer. O senhor falou bastante a respeito da região lá do Guarujá. Logicamente que quando um vereador se elege por determinada região, ele acaba dando um pouco mais de atenção para aquele setor. Mas os outros bairros também poderão contar com o vereador Ney Casanossa. Muito. A minha filha mora no Santa Clara, eu morei 10 anos no São Luís e Santa Catarina. Eu tenho amigos em todos os bairros, inclusive eu tive votos em todos os bairros. Eu digo a questão de projetos porque como eu já estou residindo no Guarujá, eu conheço a área, eu conheço os locais que já podem ser implantados esses projetos, eu conheço locais no bairro Santa Catarina, local próprio, que dá para ser implantado o projeto de uma associação compartilhada, por exemplo. No Cidade Alta, Caroba, aquela região, tem local também público, áreas públicas, que pode ser implantado também. Então a gente vai olhar pela uma cidade inteira. Um projeto que a gente tem que é a fiscalização das triagens da saúde. Hoje você vai fiscalizar a saúde, vou te dar um exemplo. Você vai chegar lá, você tem que conversar com as pessoas que estão na fila, para saber o que realmente elas precisam, o que é a necessidade daquele povo que está na fila, na chuva, no sol. Não é você conversar às vezes com o enfermeiro, com o médico, com o diretor. Você primeiramente conversa com as pessoas, depois você conversa com o pessoal da prefeitura, os diretores, os enfermeiros auxiliares, os secretários, para você entender o que está acontecendo, qual que é a necessidade, por que o povo não está sendo atendido adequadamente, está faltando estrutura, está faltando medicamento, está faltando material. Então é um projeto muito bacana, que esse projeto é para a cidade toda em si. E uma região se desenvolvendo, logicamente que todo o município ganha, né, vereador? Todo o município. Em relação às suplências, Robertinho, do PSL, 1.205 votos, é o primeiro suplente do partido. Entre os 3 eleitos e dentro do partido, há alguma negociação visando lá no meio do mandato ou no último ano abrir espaço para suplentes? Eu posso falar por mim nessa questão, né? Os outros eu não sei. Eu fui eleito para ser vereador e quero concluir meu mandato como vereador. Eu quero falar um pouco também sobre o Robertinho. O Robertinho é um amigo meu do esporte, muito gente boa, um cara muito 10. O que acontece? No meu ponto de vista, não deveria ter legenda. Deveria ser por quantidades de votos. Os mais votados. Os mais votados, para assumir a Câmara de Vereadores. E ele seria um dos mais votados. Mas como hoje ainda tem, mesmo dentro do partido, essa questão, ele ficou de fora. Mas eu creio que, da minha parte, eu quero concluir meu mandato. Não posso falar sobre os outros vereadores. Estamos conversando com o vereador eleito no dia 15 de novembro, Ney Casanossa, falando agora a respeito de alguns números em relação às eleições, para a gente ir se aproximando para o encerramento da nossa conversa. A corrida eleitoral para as 16 vagas do Poder Legislativo lagiano e também para o Poder Executivo contou com 88.828 votos. Destes, válidos, 82.326, brancos, 3.099, nulos,
3.403. Se formos somar, houve nulos e brancos 6.502, ou seja, 6.502 pessoas saíram de casa, foram votar e na hora de votar em vez deste ou daquele candidato, optaram por anular ou votar em branco. Se somar nulos, brancos e abstenções, são 40.675, porque o número de abstenções ele foi de 34.173. Então, somando os votos perdidos, são 40.675. Em contrapartida, vereador Ney, o prefeito Antônio Ciron foi eleito com 28.329 votos. Carmen Zanotto, que ficou em segundo, levou 28.273. E o terceiro mais votado, Lucas Neves, do PSL, 22.691. O que está havendo com o eleitor ou com os políticos? Foi a Covid que impediu as pessoas de irem votar ou há um real desgaste na política, entre os políticos? Eu creio que o desgaste existe, o desgaste está visível, mas o Covid também contou muito. E, no meu ponto de vista, o que causou mais abstenção na votação em Lages foi os ônibus da Transul não estar trabalhando nos domingos. Como eu tenho muitos clientes, muitos amigos nos bairros mais carentes, né, essas pessoas, várias pessoas, seu Ney, desculpa, não pude votar no senhor. Aconteceu muito. Então, a decisão eleitoral esse ano foi tomada pela Transul. Eu não sei qual foi a decisão, eu não sei se foi devido ao Covid. Eu creio que o ônibus teria que estar rodando domingo, como aconteceu em Chapecó, eu tive em Chapecó na semana passada, e os ônibus lá trabalharam normalmente e a abstenção foi pouca, em vista da cidade de Lages. Ainda em relação à votação, nós tivemos o Cleimon Dias, que levou 1.486 votos, professor Ed, 911 e Ayrton Amaral, 636. Vereador, algumas pautas que nós estamos chamando de pautas atuais. Vamos a elas. Covid-19. Ainda existe um certo negacionismo por uma parte das pessoas. Algumas pessoas acreditam até mesmo que nem existe a Covid-19. O que o senhor acha? Existe ou não existe? Existe, inclusive nós perdemos hoje um amigo nosso de muitos anos, desde quando eu cheguei em Lages, em 2004, o Corrêa, funcionário público, um cara que eu quero muito bem, e existe o problema, existe a doença. Eu só acredito que as decisões foram tomadas na hora errada. Eu vou te dar um exemplo nato. Você diminui o horário de ônibus, os ônibus lotam. Se você aumenta, eles diminuem. Você diminui o horário do comércio, o comércio lota. Se você aumenta o horário do comércio, o comércio vai trabalhar blandamente como funciona normalmente. Então, foi tomado várias decisões erradas. A gente não pode julgar comércios em si, né? Comércio tal, vamos colocar um exemplo, bar ou mercado, ou loja ou farmácia. A gente não pode julgar. Mas algumas decisões foi errado e o problema existe, nós temos que se cuidar, as pessoas têm que se cuidar, têm que tomar, pensar, poxa vida, eu não posso não morrer, eu peguei Covid, eu e minha esposa pegamos no hospital, saímos infectados do hospital, pegamos Covid. Então, eu creio assim, foi tomado decisões na hora errada, foi tomado decisões erradas com diminuição de horário de ônibus, com fechamento do comércio no domingo, diminuir o horário no comércio, deveria estender o horário. Todos os comércios são obrigados a abrir até meia-noite. Aí não ia dar tumulto, não ia dar aglomeração. As pessoas não vão ficar sem comer. Os bancos estão até hoje com horário transtornado. Os bancos, você vê as filas aí hoje, 2 km de fila nos bancos, decisões erradas. Os bancos teriam que abrir às 8 e fechar às 6 da tarde. Então, isso aí seria a decisão correta. Mas, infelizmente, não depende da gente, né? Outra das nossas pautas atuais, fake news. Existe bastante, mas eu fui um que sofri bastante. Fake news, calúnias, as pessoas te atacam e você nem conhece, não sabe de onde veio, né? E tem muita fake news e atrapalha muito, tanto na questão Covid, na vida pública, com pessoas como candidatos, pré-candidatos na época. Você se vê falar muito do prefeito atual, de Lucas Neves, Carmen Zanotto. Você vê muita fake news, muitas mesmo.
Ainda dentro das nossas pautas atuais, gostaria que o senhor comentasse a respeito de feminismo, este movimento que busca a igualdade de direitos em todos os sentidos e em todos os segmentos. O que o senhor pensa a respeito desta pauta, feminismo? Feminismo é uma palavra pesada e existe, né? Existe. As mulheres têm todo o direito, como o meu, como o seu, né? Minha vida, por exemplo, é tomada por mulheres, né? Eu tenho 4 filhas e a esposa, então eu sei bem que elas é que mandam. As mulheres são muito mais sábias do que a gente. As decisões tomadas pelas mulheres, elas são muito mais importantes na vida do nosso país do que dos homens. Elas tomam a decisão com a razão, não com a emoção. Então, eu creio que o movimento tem que existir. O movimento tem que existir. Nós tivemos agora 2 vereadoras eleitas, né? Era uma que a gente tinha, dobrou, né? Então foi 100%. Isso é muito bom. Deveria ser 4, né? Também não só por ser mulher, mas por competência. Eu creio que as duas são uma professora, a outra acho que não, né? As duas atuam na área área. da pedagogia, Suzana Duarte e professora Elaine Moraes. Imagina, você tendo 2 professoras, hoje dobrou, é muito importante, tem que ter essa força. Nós temos que ter mulheres candidatas a prefeita, como tivemos a Carmen Zanotto. Eu creio que tem que ter um movimento, mas a gente tem que escolher também, não é só porque tem um movimento, vamos votar porque é mulher, não, vamos votar porque ela é competente. No meu ponto de vista, cada professora deveria ter uma estátua dela na porta da sala de aula. A professora é a base do nosso país. A professora tinha que ganhar mais do que um vereador, do que um deputado. Infelizmente, o poder público não enxerga dessa forma. Por isso que tem que existir o movimento tem que continuar, tem que fortalecer a vida das mulheres, a vida dessas pessoas que se dedicam à escola, a família, né? A mulher é a estrutura, a base da família é a mulher. Então eu creio que tem que existir esse movimento. Outra pauta bastante atual, aliás, atual, parece-me que desde sempre, racismo. Cara, eu acho que nós estamos em pleno século XXI e não deveria mais existir racismo. Infelizmente existe, né? É desgastante de você, às vezes você liga uma televisão, você vê coisas absurdas, nas ruas você vê coisas absurdas. Eu não concordo, eu sou totalmente contra o racismo. Eu tenho amigos negros, eu tenho amigos brancos, eu tenho amigos velhos, amigos novos. Eu tenho toda uma linhagem de amigos de dentro da minha casa. E eu vejo algum deles sofrer racismo. Isso machuca a gente até numa brincadeira. Negão. Pô, cara, eu respeito, o cara tem nome. Então eu creio que o racismo não deveria nem existir em pleno século XXI, mas existe, está aí e tem que ser corrigido, tem que ser cobrado, né? O poder público tem que cobrar. E se o poder público começar a pegar pesado, você fez um crime de racismo, vai pagar, você vai pagar. Fundo, vai pagar com valor alto, que o brasileiro, o ser humano, ele só vai sentir quando mexe no bolso dele, né? Mais 2 pautas das atuais para a gente ir então para o encerramento do nosso programa. Homofobia. Outra palavra também que chega a ser vergonhoso nesse século XXI, né? Eu tenho vários amigos, né? Amigas também, que sofrem homofobia. Nós temos a Aline, que esteve jantando com a gente lá em casa. O esposo dela, cara, eles me contaram coisas absurdas, o que eles sofrem nas ruas com as meninas que são trans. É um absurdo. A gente tem uma noção, mas quando você conversa e senta para conviver com eles, você vê o que eles passam, o que eles precisam de apoio. Para você ter uma ideia, hoje as meninas que são trans, eles não têm uma casa de apoio, eles não têm um salão para fazer reuniões, então eles vivem à mercê. E isso aí já é homofobia. Se o poder público não apoia as pessoas trans, né, se não apoia as LGBTs, já começa por aí a homofobia. Já começa por aí. Então nós temos que tomar uma linha de ajudar a trans, de ajudar as meninas, sempre nessa linha. Eu creio que se o poder público toma uma linha de apoio, a população em si ela vai começar a conscientizar. Então tem entre nós temos que ter a consciência. Eu tenho uma sobrinha minha que é um amor da minha vida, que é uma menina maravilhosa, então a gente cuida assim, a gente zela, ela me abraça e beija, tio. Então, cara, é incrível. E quando eu vejo alguém falar alguma piadinha para ela,
eu fico louco da vida. Não concordo, não suporto quem fale, não suporto quem fale besteira. Então eu creio que não deve existir, mas tem que partir da onde? Do poder público, apoio para essas pessoas. Nós temos que apoiar eles, nós temos que dar suporte, né? É uma medicina, o médico, a enfermagem, nós temos que ter um apoio da justiça, do poder público, da justiça também. Então é tudo, eu creio que a homofobia já começa no poder público. E, finalmente, intolerância religiosa. Isso é inadmissível, né? Eu creio que nós temos a liberdade, né? Nós temos a liberdade de você ser evangélico. Um exemplo, ser católico, o espírita, a gente temos que ter toda a nossa liberdade. É inadmissível que essa palavra chega a ser muito forte para a gente. É uma palavra muito forte. Intolerância religiosa é forte. Eu creio que hoje temos que ser livre-arbítrio. Você escolhe a sua religião, eu escolho a minha, ele escolhe a dele, ela escolhe a dela. Então, temos que ter livre-arbítrio. Vereador Ney Casanossa, Jubes Ney Martins da Cruz. Eu assinei um nome, né? Diferente, né? Diferente. Quase único. Quase único. Vereador, sempre no encerramento do programa, eu falo para o vereador, eu questiono o que eu deixei de perguntar que o senhor gostaria de colocar para a comunidade, das respostas que o senhor deu, o que eu gostaria de ampliar a questão que foi exposta, o que faltou, o que o senhor gostaria de dizer? Nossa entrevista foi muito boa, muito obrigado, né? Então, de parabéns. E eu quero só frisar aqui para os meus eleitores que o Ney Casanossa, ele vai dedicar 4 anos da sua vida, das 8 da manhã às 6 da tarde, em correr atrás, em buscar recursos, em buscar melhorias para o povo lagiano. Essa é a minha obrigação com o povo lagiano. Mais uma vez, obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. Mais uma vez, parabéns pela sua eleição. Obrigado. Estamos encerrando o programa de hoje com o vereador Ney Casanossa e a gente retorna nesta terça-feira com o nosso 12º dos 16 candidatos eleitos no dia 15 de novembro de 2020. Então a gente se fala amanhã.